Se tiver um, ainda dá tudo. O senhor é só atrás? Onde eu moro lá, eu só consigo ficar final para demais não consegue ganhar. Queridos tios, primos, com a graça de Deus estamos novamente reunidos para celebrar o encontro da família. É o nosso terceiro encontro aqui em Porto Ferreira. Celebramos esta Santa Missa para renovar a nossa fé em Jesus Cristo e consagrar a Ele a nossa vida e a dos nossos antepassados. Em 1857, uma árvore foi transplantada da pequena cidade de Camaló, na região Vêneta, próximo a Treviso, para a região do Café, nas proximidades do rio Mogi Guaçu, entre Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira. Era Giuseppe Stefan, que chegava com a sua primeira esposa, Luísa Margarita Galo, com mais duas filhas, sendo uma delas Vitória Stefan, que mais tarde se casaria com Luiz Barbon. Giuseppe
viúvo, casou-se com a avó Angelina e viveram o resto de suas vidas nessa terra onde estamos. Os anos passaram, o casal teve filhos, filhas, nossos tios, nossas tias, estando presentes ainda junto a nós o tio Lelo, a tia Teresa, que é motivo de muita alegria para todos nós. Ao fazer a memória, a lembrança dos nossos antepassados, queremos valorizar a cada um deles, recordando um pouco de sua história. Queremos deixar que a saudade boa invada o nosso coração para dizer um muito obrigado por tudo que significaram em nossas vidas. Queremos fazer festa e alegrar-nos para permanecermos sempre unidos na grande fraternidade familiar. De Camaló, outros primos estão nos acompanhando em pensamento e orações. Narciso, Cesarina, Marilena, Luíde, Rosa, Gabriela e outros tantos que ainda não conhecemos. Queremos fazer uma oração especial pela saúde das primas Cesarina, Mônica e o primo Melério. Trazemos em nosso coração Madalena e Assunta, pela ausência de Giovanni e Piero e Stefan, que partiram para a casa do Pai. Somos todos bem-vindos. Vamos alegrar-nos neste dia, porque Deus... A ação nossa é a Santa Missa. É a missa, que é um momento santo de encontro com a palavra de Jesus e com a Sagrada Comunhão. E nós conversávamos agora no início, aí, antes de entrar, que se trata de um rito. É um ritual que se repete cada vez que a gente se encontra e que se repete, seja que nós estejamos aqui, que a gente vai para a Itália, que a gente vai para a Alemanha, que a gente vai para a Rússia e o Japão, qualquer lugar desses que a gente esteja, a gente vai se reconhecer na celebração. Esse é o rito da celebração católica. Mas não que isso seja exclusivo para os católicos. Nós celebramos porque a nossa família tem uma tradição e é uma grande parte, uma grande maioria de católicos. Mas nós temos na nossa família, graças a Deus, pessoas religiosas que fizeram a opção por Jesus Cristo, que estão sendo acompanhadas ou acompanhando outras denominações, colocou os nomes, e nesses cartõezinhos estão nomes de pessoas amadas nossas. Pessoas que nós realmente levamos no coração. Algumas delas não estão aqui, mas estão vivas em algum lugar, não puderam participar. Então nós temos pessoas aqui mesmo do Porto, nós temos o nosso primo Donizete, que está lá no Rondônia, agora, Amazônia, agora, né? Deixou um recadinho no Facebook, olha, não dá para estar aí com vocês, mas todo de coração. O nosso pessoal lá de São Paulo, minha mãe pede desculpa por não vir, está com uma saúde assim bem delicada, já não consegue mais participar de muita festa, se confunde com barulho, então ela preferiu pedir desculpa e não vir. E daí tem uma coisa vai atrás da outra, né? Ela não podia vir, alguém tem que ficar com ela. Então ficou o José, ficou a Lúcia, o Ângelo Garbon, ele também de saúde não está muito bem, começaram um trabalho de reforma que não acabou na hora certa, também está presente. Nós escrevemos nomes deles aí, para dizer, olha, vocês não estão aqui presentes fisicamente, mas estão nas nossas orações. E daí tem um montão de gente lá da Itália, de Camaló, 2 primos que já partiram desde 2009 para cá. Nós perdemos 2 primos, o Piero e o Giovanni, e nós rezamos por ele. A Cesarina, que esteve visitando aqui, vocês lembram, a Cesarina Luiz. A Cesarina estava bem doentinha, voltou um tumor que ela tinha nos ossos, mas ela é uma mulher de muita coragem e com a força de Deus ela vai superar. Hoje nós estaríamos celebrando também, se estivesse vivo, o aniversário da tia Ica. Justamente hoje seriam 88 anos de vida que ela estaria fazendo. Nós lembramos dela também hoje. Depois nós queremos lembrar do pessoal lá do Cuiabá, nossos primos, o Padre Antenor, que esteve aqui em 2009. O Padre Antenor passou por uma cirurgia
essa semana, saiu do hospital ontem, mas disse que está bem, não foi nada grave, mas tirou uns carocinhos. Sabe, nossa família, uns carocinhos, precisa olhar bem ele, né? Então ele fez lá uns exames, ela teve que fazer essa operação, mandou abraço. Os nossos primos de Paranavaí também mandaram abraço. Eu acredito que a gente fizer uma lista aqui, vai ter um montão de gente que está acompanhando a nossa missa com as orações. Para dizer que é isso. Que motiva nosso encontro somos nós, com a força de Deus, na diversidade das religiões, a diversidade de família, de idade. De Caná. Jesus vai a uma festa de casamento juntamente com seus amigos, discípulos e sua mãe Maria. A festa estava muito boa, mas faltou o vinho da alegria, da fraternidade, da paz e do amor. Jesus não deixa que a festa acabe sem graça. Realizou um milagre naquele tempo. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que me dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que eles vos disserem. Estavam ali 6 talhas de pedra colocadas para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse ao que estavam servindo: enchei as talhas de água. E encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha sido transformada em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois foram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua história e a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Mas nós vamos hoje fazer uma experiência, que é uma troca de ideias sobre a importância da história. O salmo que a gente rezou, que a gente cantou o refrão, diz assim: aqueles que semeavam entre lágrimas recolhiam com alegria, né? E aqueles que semeiam entre lágrimas ceifam com alegria. Semear entre lágrimas, ceifar com alegria. Esse é o sentido da palavra trabalho. O trabalho, a palavra trabalho, por exemplo, vem de uma palavra que significa tortura. A origem dessa palavra trabalho era um instrumento de tortura, que se usava para torturar escravos, pessoas, né? E daí saiu a palavra trabalho. E trabalhar não é fácil, né? Colocar a mão na massa, trabalhar, olha, que às vezes a gente até chora, repetir todo dia, ainda mais que eu tenho uma chefe ruim, né? Mas a gente dói, né? Acaba sofrendo. Mas depois, quando a gente começa a ver que o tempo passou e você olha o resultado do esforço do trabalho, você vai dizer: graças a Deus, olha isso que é bom. Olha que a gente conseguiu produzir, olha só quanta coisa boa. Na história da vida, da família, acontece a mesma coisa. E a palavra que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje para a gente refletir é a questão da herança. A herança. Nós estamos todo mundo atrás da herança, do nada. Então, o único que tem herança para aqui no Brasil é o nada. A herança. Ele já fez testamento já. Fora a herança, mais importante, aquela que é mais rica, aquela que realmente lhe dá satisfação, é o que a gente deixa para a história. É a memória.
É aquilo que a gente pode recolher num baú que não tem fim, não tem dimensão. A herança mais bonita que nós podemos fazer, todo o povo do mundo, é a memória da história da família. Porque essa herança tem misturado um montão de coisa. Tem misturado ali muita história de alegria. Desde o nascimento de um filho, tem ali muita dor. Porque a vida do ser humano é feita também de dores. Nós não temos uma vida só de rosas. E dizem que as rosas têm os seus espinhos. Nesse baú da nossa herança da memória, nós temos acontecimentos fantásticos que todo mundo sabe, que se torna público e que a gente faz festa. Mas existem também nesse baú da herança da nossa história coisas escondidas, pequenas, que só fica sabendo um pequeno número. E que às vezes é profundo, é rico, é bonito para meditar. Nessa missa e nesse encontro, nós queremos justamente fazer essa memória a riqueza da nossa família. Essa é a nossa herança maior. Para simbolizar isso que eu estou dizendo para vocês, então nós escolhemos o trecho do Salmo, a leitura do Eclesiastes, que eu acabei dando o número errado dos versículos, era mais para frente, que tinha essa palavra do respeito, o amor e carinho aos pais, e o respeito e amor e carinho aos mais velhos. Honrar a história dos pais e reproduzir as coisas boas na nossa prática de hoje. Mas também temos algumas coisas que são mais materiais, além da leitura do Evangelho, que fala da festa das bodas de Caná, que todos podem lembrar os dias dos seus casamentos, e logo mais a Rogéria e o Murilo vão também ter que lembrar isso, né? Que é a presença de Deus na festa. A presença de Deus na festa do casamento, na festa de aniversário, na festa que é gostoso celebrar. E quando faltar alguma coisa, lembra que Jesus está ali. Jesus está presente na nossa festa para não deixar faltar nada que nos dê alegria e satisfação. E outra coisa material que a gente trouxe hoje, eu não sei se já escolheram algumas crianças para ir buscar lá fora na mesinha, tem 3 símbolos dos nossos antepassados. E a gente quer ver se vocês sabem de quem é isso que vai ser trazido. Então veja lá, uma criança que traga aí uma das coisas. Traz uma das coisas aí. Então a criança é o hoje, né? Elas vão no futuro passar a mensagem para outros. Aqui nós temos, vem cá, nossa, olha só. Quem que são essas meninas? Primeiro vamos saber quem elas são, porque... Como é que é o seu nome? Maria Vitória. É? Você sabia que tinha uma Vitória lá da Itália antigamente? Chamava Vitória. Giovana. Você sabia que nós tínhamos uma avó chamada Giovana antes? Não? Sabia não? Mas nós tivemos também Giovana e Vitória lá da Itália. Giovana era irmã do nosso avô José, viu? E a Vitória, filha de nossa primeira filha do avô José. O que você tem aqui? Vamos subir aqui um pouquinho. Sobe aqui nessa então. Pega uma coisa aí. Pega isso aqui e isso aqui. Vamos ver se o pessoal sabe de quem que é. Pega uma cada um. Levanta aí, pessoal, vê. De quem que é essa aí? Da vozinha. Olha, quem que é a Maria? Da vozinha, né? Você tem um igual. Você guarda e você... Olha só, mas essa da vozinha, agora uma coisa, uma herança da história que alguém de vocês lembra, que fala assim, olha, da vozinha, quando eu vejo o cachimbinho e esses óculos escuros, eu me lembro de tal coisa. Uma coisa bem rapidinha, bem curtinha, sabe? Quem que tem uma historinha da avó que lembra? Eu tenho. Vai, Visão. Quando ia acabando o fumo dela, ela começava a ficar nervosa. Tinha que levar fumo lá para ela. Ela acabava o cachimbo, ela ficava nervosa. E eu sempre levava fumo para ela. Você que era comprava uns pedaços de fumo e levava. Algumas vezes fui eu que fui. Olha aí, não vamos falar que ele mantinha a avó viciada não, mas ela precisava do...
Aí o Nato lembrou de cedo o negócio da polenta. Como é que era a polenta? A polenta você mandava fazer a polenta e mandava a tia Rosa Mexer, tia Rosa. E a tia Rosa me mandando deixar para mim, o Tião ia deixar. E a história de um passa pro outro, né? Um passa pro outro. Beleza, agora coloca aqui de novo. Oi? Fala, Maria. Não gostava que recolhia os ovos antes das 5? E por que será que tem essa história? Tinha sempre uma galinha que ia botar mais tarde. Agora vamos pegar olha aí. E quem que é esse aí? Você conheceu a tia Ica? Tia Ica. Tia Ica. Da tia Ica, eu tenho uma história bonitinha para contar. Ó, eu dormia quando eu vinha passear aqui de férias, eu ia na casa da tia Cida. Estava lá a vozinha e estava a tia Ica. E então, o costume de seminário, o seminarista levanta e arruma a cama. Você levanta e arruma a cama. Lá vem, eu fui lá tomar um café, voltei, a tia Ica tinha desarrumado tudo, tá arrumando de novo. Eu falei, mas ô tia, eu já arrumei essa cama. Arrumou mal arrumado. Fazia de novo. Legal. Aqui tem uma foto, essa aí é da mesma pessoa. Essa foto aqui. Essa aí. Vamos ver, tá meio longe aí, mas dá para ver quem está aí nessa foto? Quem está mais perto aí pode falar. O Lelo, tia Rosa, tia Tereza. Eu trio. No 2009 estavam os três aqui juntos. E aí, tem história dos três aí para contar? Porque esses três aí viveram muito tempo juntos. Só a tia Tereza e o tio Lelo podem lembrar mesmo agora. Diz que o tio Lelo gostava muito de trabalhar. O tio Lelo gostava muito de trabalhar. Antigamente, né? Ele não gostava. Ah, disse que não gostava. Mandava a tia Rosa. Mandava a tia Rosa. Ai, que coisa. Vamos lá. Agora já acabou. Vamos colocar aqui no altar desse ladinho. Muito obrigado. A salva de palmas para as meninas aqui. Tem mais uma. Tem mais uma. Esse aqui, acho que quem vai trazer para cá? Quem quer? Isso. Pega direitinho. Senta junto, vai ficar pesado. Olha que assim. Olha que bacana. Como é que é o seu nome? Stephanie. Tem um nome e sobrenome. Ela tem um nome e sobrenome. Quem que é esse casal aqui, Stephanie? Quem que é? Não sei. A ver quem é que consegue aí. Quem que é? É o seu pai, Zé? É o tio, tia Santa, é aqui. Ó, nós temos tio João, tia Santa. Esse homem foi grande, mas eu infelizmente não tive o prazer de conhecer. Mas a tia Rosa eu tive o prazer de conhecer. Tia Santa. Tia Santa tinha um prazer enorme de conhecer. Trabalhei no hospital, né? Alguém tem alguma história para contar aqui do tio? Aí, Lidião, conta aí. Fala mais alto. Eu quero contar uma história da vozinha, né? Então, uma vozinha. Então, no final de tarde, a gente ia lá visitar a tia Cida e a vozinha. Então, sempre no final, a vozinha falava assim pra mim. Ela me chamava de Lid. Lid, Deus esqueceu de mim. E tal, eu com aquela história, ela terminava sempre ao final da visita com essa história. Um dia eu falei assim, vovó, hoje eu vou rezar pra Deus lembrar da senhora. Falou, não, Lid,
chama isso saudade boa. A saudade boa. E a gente poder repetir e ver que essas pessoas significaram tanto na nossa vida. Tem mais uma aí, que é outra lembrancinha, que eu acho que poucos vão saber. Mas traz para cá, vamos ver. De novo, a Vitória Giovana. Nossa! Vocês sabem o que é isso aqui? É o quê? A Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. E teve um tomo. Alguém tinha essa Bíblia aqui? Alguém tem ideia de quem que era essa Bíblia? Fala, Maria. Essa Bíblia era do seu Jordão, meu pai. Ela está assim, judiada de tanto que ele lia essa Bíblia. De fato, a gente já tentou, quando ele estava várias vezes, de consertar essa bendita Bíblia. Não precisa, né? É bom mesmo. Né? Alguém lembra dela? Maria também, né? O seu Jordão. Depois, eu acho que os últimos 10 anos da vida dele, ele se dedicou tanto à leitura da Bíblia, e ele cada manhã pegava o folhetinho do domingo. Vocês lembram aquele folhetinho do domingo da missa? No final do folhetinho da missa tinha a leitura de cada dia, segunda, terça, quarta. Ele pegava de manhã cedo, ele ia lá, sentava no cantinho da mesa do café, pegava o folheto do domingo e ia lendo todas as leituras daquele dia, e marcava o que ele já tinha lido. E ele judiava um pouquinho da Bíblia aqui, né? Mas ele fazia isso e participava de um círculo bíblico que se encontrava assim, uma vez cada 15 dias. Ele se reunia na casa de alguém. Meu pai, quando faleceu em 88, o grupo do círculo bíblico decidiu fazer uma homenagem para ele e colocou o nome do grupo, o nome do seu Jordão. E esse círculo bíblico se chama Círculo Bíblico Jordão Externo, né? Então a gente tem ainda essa Bíblia do jeitinho que ele deixou nos últimos dias da vida dele. E a gente quer colocar também aqui no altar para lembrar de Jordão, e com ele a gente lembra de todos. O que mais temos para mim? Quem mais que nós temos que lembra de estiver juntos? A Rosa. Nós lembramos quem mais? Ajuda, porque a Cida, a Aline, tia Antônia, Meu pai João, o João. Todos dentro do nosso coração. E fazer essa memória boa da herança para a gente saber o que nós vamos deixar para o futuro. O que é que os seus filhos, os meus primos, os meus sobrinhos, o que eles vão se recordar de nós? O que nós vamos deixar para eles de herança? Gente ranzinza, chata? Ou será que eles vão lembrar da gente com alguma coisa boa, bonita? O que nós vamos deixar para a nossa herança? Essa missa, então, tem essa finalidade. A gente agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu, essas pessoas maravilhosas que passaram em nossas vidas, e ao mesmo tempo pedir força que nessa palavra de Deus, que nessa Eucaristia, que nos cultos que nós celebramos, que tudo isso nós possamos dizer: Senhor, o Senhor nos deixou uma herança e essa herança vai passando de pai para pai. Não conseguiram Alguém beber mais tem Eles sentaram no bar esperando a condução, que acho que era a carroça, caminhão de leite, que é para voltar para o sítio, para a fazenda. Sentaram lá, pediram uma garrafa de vinho, tomaram a garrafa de vinho e comeram mais de queijo. Então, elas eram muito, a minha Cida e a minha mãe, então, sempre casaram nesse fato pitoresco. De graça recebemos, de mãos estendidas ofertamos o que. Nesse período do ano, houve o segundo encontro da família Stefan lá em Camalò, lá no norte da Itália. Eu pude organizar com eles o primeiro encontro da família lá na cidade de Camaló em 2007, final de 2007. E nós fizemos o segundo encontro no 2011. E para esse segundo encontro nós tivemos representantes lá também, da nossa família. E foi o Ângelo e o Sebastião. E eu,
três estávamos lá no mês de junho, celebrando o encontro da família. Eu queria pedir ao Sebastião, se ele pudesse vir aqui e falar um pouco dessa experiência que ele teve lá no encontro com os primos, algumas coisas que lhe ficaram na memória, assim a gente compartilha também. Eu não sou muito de falar, só tenho que dizer a vocês que foi uma experiência muito formidável, fantástica, pelo tratamento que o pessoal nos dá, o que eles têm carinho para todos nós aqui do Brasil, desde a celebração da missa, que foi acompanhado pelo arcebispo lá de Treviso, na saída da igreja, durante a missa, todo mundo queria perguntar ou conversar alguma coisa com a gente. E durante a festa, foi mais ou menos o que nós fizemos aqui também. Eles procuram assimilar aquela alegria de brasileiro. Eles são um povo mais útil, mais trabalhador e sofrido, né? Apesar que agora eles estão em brancas nuvens, são bem diferentes de nós. A região lá é muito favorável a tudo, é uma planície de 200, 300 quilômetros, não sei mais ou menos o que é o Vale de Veneto. Mas a impressão que eu e o Ângelo tivemos lá foi a melhor possível. Pessoas de idade, eu quase não conseguia, mas queria abraçar a gente, queria conversar. Agora tinha dificuldade da gente conversar com eles, porque eu não falo niente de italiano, né? Só quando briga mesmo que a gente é obrigado a falar alguma coisa. Agora outra parte, essa é a parte familiar e tudo mais. O turismo é normal em qualquer lugar, a gente vê tudo bonito, porque vê coisas diferentes. Esse é uma pessoa muito jovem que quis continuar a vida com ele, uma vida que ele já tinha começado lá. Chegou aqui, se perdeu, né? A família dele se dividiu e ele não podia mais voltar para a Itália porque a esposa dele tinha ido embora. E ele só podia voltar com a família dele. Ele não podia, ficou aqui. E aí encontrou a vozinha, né? Que não se importou da idade dele, né? E acabou construindo uma família nova. Então, 11 filhos. E assim, como meu pai falava, todos nascidos debaixo do pé de café, porque a avó estava trabalhando e de repente aparecia com mais um filho no braço, né, em casa, que ninguém estava esperando. Então eu acho assim que foi um acontecimento assim, um milagre, né? Essa família está aqui. Às vezes eu penso, Deus escreve certo por linhas tortas mesmo. A nossa família é uma linha muito torta, porque né, poderia ter dado tudo certo para ele, poderia ter vindo para o Brasil, né, passado a guerra, ia embora, voltava para a Itália, e hoje nós não estaríamos aqui, né? E aconteceu tudo inesperado. Quem diria que ia acontecer, né? Então, eu acho assim, o valor da vida e dessa família, que a gente tem que preservar e passar isso realmente para os nossos filhos, a nossa história. Porque foi uma história assim que, pelo meu pai, pelo menos, foi uma história que não foi muito contada. Eu não sei o que ele sentia em relação a isso. Se era vergonha, se era não conhecer muito bem. Então, se falava muito da vozinha, mas do pai dele não se falou muito. Então, se não fosse essa busca, essa procura do Luiz, dele ter conhecido, ir atrás daquilo que a avó realmente falava e ter buscado, e a felicidade deles em saber que tudo aquilo que eles ouviram, que um irmão voltou para a Itália, e chegou lá e contou o que tinha acontecido aqui, né? O José acabou ficando por lá e contou a história. Quando o Luiz chegou lá contando, eles falaram, nossa, é verdade, né? E tem uma família imensa lá, tem um monte de brasileiro que é parente nosso, então quer dizer,
uma descoberta bem assim bacana. E a acolhida deles, né? Apesar de quase o parentesco está tão distante já, porque nós somos, né, mais jovens, os velhinhos que estão, os mais velhos, né, já tem um laço com a gente muito distante, mas que continua esse afeto, esse carinho, e os primos que nós conhecemos, mais novos também, né, nos acolheram muito bem e ficaram felizes. Então acho que é isso que a gente aprende, é que a história continua, né, independente de quanto tempo já faz que ela começou, né? Apesar da leitura não ter sido a certa, mas eu acho que é a certa, foi certa, porque assim, há um tempo para tudo, e o nosso tempo começou quando o nosso avô saiu de lá, infelizmente, através de uma história torta, que ele não queria ter saído, eu acredito que não, né? Quem quer sair da sua terra natal para recomeçar em outra, uma situação de guerra, de fome, né? De medo de morrer, quem quer? Ninguém. Então eu acho que assim, há um tempo para tudo, e o nosso tempo começou naquele momento que ele decidiu a sair e que chegou aqui, encontrou a vozinha e começou essa família. E é isso que assim, que me deixou mais emocionada, e esse contato me fez, né, dar esse valor para tudo que a gente vê agora. Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função do depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Enquanto nós continuamos essa canção, nós vamos desejar a paz uns aos outros e vamos lá para a plantação.